Bom dia pessoal, Flash Mercado dia 22 de março, hoje é quarta-feira. Ontem nós vimos um sell-off forte aí na bolsa aqui no Brasil, em outras bolsas lá fora. Isso aconteceu por conta das notícias lá dos Estados Unidos, que o Donald Trump está encontrando bastante resistência com o Congresso americano de não conseguir aprovar aí algumas medidas econômicas no seu mandato. Então o mercado ficou bastante ressabiado com isso, não reagiu bem. Hoje lá fora também continua forte a queda das bolsas e aqui no Brasil não foi diferente. A gente viu a bolsa despencar, os juros aqui caiu muito por conta aí de um cenário onde não terá mais aumentos de juros, então o mercado está começando a reprecificar os ativos. Outro ponto importante aqui no Brasil também, vamos ver como é que vai ser a repercussão disso hoje, é que o governo recuou aí na reforma da Previdência, excluindo da reforma os estados e municípios, e eu não sei como o mercado vai reagir isso hoje. O fato é que a equipe econômica perde um pouco com isso, porque queria a aprovação de um texto sem nenhuma alteração. Mas acho que é óbvio que isso não ia acontecer. Vamos ver como é que o mercado precifica isso. Hoje na Europa as bolsas já caem forte aí, Londres 0,80, França e Alemanha caindo 0,60 e o fechamento das bolsas na Ásia, principalmente Japão, queda forte de 2,13 e China 1,10%. Agora pela manhã o S&P projetando queda de 0,10% e o mesmo movimento que eu vi ontem na Treasury de 10 anos, que caiu forte ontem, hoje está caindo 0,60% e os títulos de dívida também da Europa também caindo. O dólar, o índice da cesta de moedas subindo 0,06, praticamente estável, mas abaixo dos 100 pontos que ele fazia um bom tempo que não rompia. O euro desvalorizando 0,20% a 1,0791 e destaque negativo tá, para o peso, que é um par aí da moeda brasileira por ser um país emergente, está subindo 0,50%, então atenção na abertura do dólar. Agora os metais, aí o ouro 0,10 de queda e a cesta de commodities da Bloomberg 0,55 também de queda. Lembrando que essa cesta aí tem várias commodities, não só metálicas, tá? O petróleo também caindo forte, 1,51% a 47,51. O que acontece é que com essas políticas expansionistas do Trump para a economia, isso não acontecendo, o mercado começa a fazer conta aí de demanda principalmente de commodities, e é o que está acontecendo em o sell-off, principalmente no minério, no petróleo, enfim. Então vamos ficar atento a isso aí para a abertura da Bovespa hoje também. Depois o Marquinhos vai falar mais do minério de ferro. O que aconteceu ontem nos juros foi uma venda forte do DI janeiro 21, principalmente, fechando a mínima no aftermarket a 9,92, chegou a fazer máxima logo pela abertura 10,02, mas não aguentou, o volume foi razoável, foi bom, 200 mil contratos no janeiro 21, e o mercado aí fazendo conta novamente para cortes de juros, já precifica 1 ponto percentual para a próxima reunião de abril. Vamos ver aí o que acontece hoje na abertura. Valeu pessoal, bons negócios aí, até amanhã. Bom dia, traders. Apenas para complementar o que o Felipe falou aí, a agenda de hoje, a gente tem o IPCA 15 saindo às 9 horas e vendas de casas nos Estados Unidos saindo às 11 horas. Mercado muito pesado. Ontem o índice veio abaixo dos 63 mil, fechou no 62.980 com uma baixa de 2,93%. A baixa foi generalizada em todas as ações da bolsa e concentrada principalmente nas ações de commodities. Já vou falar um pouco disso para vocês. O índice chegou a cair até 62.794 com uma baixa de 3,22 e trabalhou positivo apenas nos primeiros minutos do dia, quando estava 64,964. Volume forte de 8 bi 900, um pouco acima da média do mês, que está em 8 bi e meio. Bem, a Ambev caiu 1,24%, fechou a 17,42. Os bancos pesados ao longo do dia inteiro caíram por volta entre 2% e 3%. O Bradesco caiu 2,96, fechou a 31,13. Banco do Brasil caiu 2,38, fechou a 31,97. Itaú fechou a 37,77, novamente com volume financeiro muito alto. O papel fechou com uma baixa de 2,15%. A Petrobras caiu, não poderia ser diferente, o petróleo caindo lá fora, todo esse sell-off na bolsa. O papel fechou com uma baixa de 4,41 antes de sabermos do resultado que saiu após o fechamento, e a Petrobras acabou revertendo o prejuízo anterior. O EBITDA veio acima do previsto pelos analistas. Vamos ver como o mercado repercute. Quando a gente fala que saiu algum resultado acima do previsto, existe uma série de analistas que acompanham o papel. Então você tem uma média de previsões e o que aconteceu ontem foi que o EBITDA da Petrobras veio acima dessa linha. O papel ontem chegou a cair mais que esses 4,41, os R$13 do fechamento. Ele chegou a bater 12,82 no pior momento do dia, com uma baixa de 5,73, e também só trabalhou positivo ali na abertura, quando eu estava 13,63,
com 0,22% de alta. A Vale do Rio Doce não teve esse sossego nem na abertura. O papel já abriu com gap de baixa, o melhor momento da Vale do Rio Doce ela estava com 2% de baixa, 29,58, e foi pesado ao longo do dia inteiro. O papel chegou a bater 27,50 quando estava aí com uma baixa aproximada de 9%. E acabou fechando a 27,64 com uma baixa de 8,47%. Os outros papéis de siderurgia que trabalham também relacionados aí com minério, como a Gerdau caiu 9% ontem, CSN 8,9%, a Bradespar, que é a empresa do Bradesco que carrega as ações da Vale, né? O Bradesco como controladora da Vale carrega nessa empresa aí 8,5% de baixa, e a Uzi Minas caiu 7,3%. Pessoal, o que acontece, como o Felipe explicou, as expectativas de que o Trump possa realmente agitar a economia americana levaram, depois da eleição do Trump, os commodities aí para níveis recordes. Para vocês terem uma ideia, o minério de ferro no porto de Dalian, na quinta-feira passada, estava 732. Esse mesmo contrato hoje está com uma baixa de 6,33%. É o contrato de fevereiro, para daqui a alguns meses, daqui a 5, 6 meses. Esse contrato agora está 577. Então a gente vê, de quinta-feira passada estava 732 e agora está 577. Mas também tem uma outra característica diferente no mercado. A curva desses contratos, ou seja, os contratos curtos e os contratos longos, abriu muito. Tanto que os contratos curtos estão caindo bem menos. O contrato para maio, que é daqui a 2 meses, está 666, enquanto o contrato para setembro está 577. O mercado está precificando que lá na frente os preços do minério de ferro não vão segurar. Pode ter demanda para agora, mas nos próximos meses essa demanda não será tão boa. Isso é o que o mercado está indicando. E a gente vê aí as mineradoras na Europa, a Rio Tinto caindo 2,62%, BHP caindo 2,22% e a Anglo América caindo 2,45%. Ontem em Nova York as mineradoras também caíram forte, todas na faixa de 3,5% a 5%. Pessoal, de notícias locais aí, a gente tem entre hoje e amanhã o governo soltando as medidas de contingenciamento de gastos, aí provável aumento de impostos. De alguma forma, o governo vai tentar fechar o buraco fiscal aí, porque tem um déficit previsto e eles não estão conseguindo com os números que estão saindo da arrecadação. Vamos ver essas medidas e como elas impactarão no mercado. Pessoal, bom dia, bons negócios para vocês. Bom dia, senhores. Estamos aí, mercadinho de ontem, de índice, como todos viram, foi pesado, foi bem parecido com o mercado de sexta-feira, tá? Por que eu digo isso? Porque foram quedas bem expressivas e o que aconteceu foi que, basicamente, para quem acompanhou o mercado aí, viu que os grandes players não adiantava vir com lote gigante na venda porque corriam na frente deles. Então, eles tinham que abrir venda ali com lote escondido, repicava lote e mesmo assim eles não conseguiam sair, tá? Já eu explico mais um pouquinho por dentro do mercado mesmo. Mas só para a gente ter uma ideia aí, os gringos, investidores não residentes, só ontem eles reduziram a sua posição em 11.900 contratos. Então o que temos aqui são assim, para a gente ter uma ideia, um mês eles começaram comprados em 57.400. Então isso quer dizer que eles reduziram sua posição quase pela metade. Então vamos ficar bem atento aí, porque isso daí já não está mais com cara de realização, está mudando o jogo, tá? O cenário está um pouco feio. Tivemos aí ontem no índice uma queda de 3,12%. Foi a queda mais expressiva do ano, para a gente ter uma ideia. E não foi sem volume, foi com um volume muito grande e foi o recorde do mês. 124 mil contratos negociados no índice. E a nossa média aqui é de 79 mil. Então foi bem acima. O que tivemos aí foi uma abertura sem gap, ela foi bem próxima do fechamento do dia anterior. E aí o mercado abriu por volta do 65,350. Chegou a esboçar uma pequena alta do 65,520, essa foi a máxima do dia e o mercado estava subindo 0,50%. A abertura dos papéis ele começou a cair um pouquinho, porém foi na abertura da Dow Jones que começou o fluxo forte de venda e o mercado veio do 64.900 até o 63.320 sem respiro, foram 1.580 pontos, tá? E depois disso, na parte da tarde, o mercado acalmou, mas ele não conseguiu trabalhar acima do 63.500, 63.600. Fechou praticamente na mínima o mercado no 63.175 e o ajuste foi no 63.363. Agora falando de dólar, o mercado de dólar também foi agitado, mas nem perto do que foi o índice, tá? O dólar aí
fechou com 0,47 de alta, estamos no mês aí com 1,30% de queda, ainda estamos trabalhando em queda no dólar. O Banco Central anunciou ontem o swap às 6h20 da tarde, que ele vai rolar aí 10 mil contratos, e das mesmas maneiras que dos outros dias, das 11h30 às 11h40, com resultado às 11h50. Tivemos um número de contratos expressivo no dólar, 350 mil contratos, e a média do mês é 316. O que vimos aí foi na abertura, no 3,080, e ele teve uma queda até a mínima do dia, que foi 3,070. Após isso o mercado acalmou e só reagiu na abertura da Dow Jones com fluxo estrangeiro. E o mercado ganhou força e marcou máxima. Ele foi até o 3,104. Quem estava operando ali naquela hora viu que teve uma briguinha no 3,100 e alguns players entraram se estopando aí acima do 100, pagando lote, mas o mercado acabou recuando e a gente viu uma briguinha ali no 100 e no 3,090. Só que o mercado não ficou abaixo do 90 na parte da tarde. Tivemos um fechamento do dólar no 3,098 e o ajuste no 3,096. Pessoal, vamos ficar atento aí. Boa sorte a todos, bons trades e um grande abraço.